paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, amigos que estão acompanhando essa transmissão. É um prazer estar nessa noite podendo trazer uma porção da palavra de Deus para cada vida que está online nesse momento e para as pessoas que vão poder assistir também posteriormente. Vamos meditar na palavra de Deus? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler em 1 Reis 17, a partir do versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te. Aleluia. Numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e faze-mo para fora, depois, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aleluia! Que palavra poderosa para as nossas vidas, meus irmãos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós conhecemos a história de Elias, um profeta que viveu em Israel nos tempos do rei Acabe, um rei que fez o que era mal perante o Senhor, um rei que se prostrava diante de Baal. E Elias foi uma referência contra a idolatria daquela época. Foi alguém obediente ao Deus de Israel, ao Deus em quem ele acreditava. Aleluia! Ele é exemplo para nós, meus irmãos. Será que nós temos depositado a nossa confiança no Deus de Israel, no Deus a quem verdadeiramente dizemos que servimos? Aleluia! Elias é uma referência, meus irmãos. Ele protestou, ele lutou contra todo tipo de idolatria, especialmente contra a idolatria a Baal, que era o Deus daquele rei daquela época, do rei Acabe. Um rei muito malvado, um rei que se casou com uma mulher perversa, que fazia tudo o que era mal diante de Deus. E o Senhor levantou aquele homem ali corajoso. E Elias profetizou que haveria um longo tempo de escassez, de fome. Não haveria fartura. Do céu não desceria chuva, nem maná, nem nada para aquele povo, porque o Senhor estava desagradado das atitudes daquele rei. E Deus é amor, mas ele é justiça. Mas o Senhor, ele não desampara aqueles que o servem com fidelidade, que o servem com reverência, com dedicação. O Senhor providenciou para Elias, meus irmãos, um ribeiro, um local onde ele podia tomar água, né? Estava tudo seco, estava tudo difícil naquele tempo, depois que Elias profetizou para aquele rei Acabe, que Israel passaria por anos, por momentos difíceis, por períodos de escassez. Mas o Senhor, ele era na vida de Elias. Glorificado seja o nome do Senhor nessa noite. O Senhor providenciou um lugar para ele, junto a um ribeiro, e de dia e de noite corvos vinham e alimentavam Elias com pão e carne. Aleluia. Nós temos que acreditar que há um Deus que tem nos olhado, há um Deus que tem suprido as nossas necessidades. A palavra do Senhor diz que Ele cuida das aves do céu, que Ele cuida dos lírios do campo. Imagina de nós, o amor dele por nós é infinito. Ele quer abençoar a mim e a você com bênçãos sem medidas, aleluia. Mas nós precisamos ser fiéis, ser tementes ao seu nome. Nós precisamos acreditar verdadeiramente que Deus está no controle de todas as coisas, aleluia. Precisamos ser corajosos diante das dificuldades, não reclamarmos, não murmurarmos, mas estarmos confiando
dia após dia, nesse Deus que nos ama, nesse Deus que deu o seu Filho unigênito na cruz do Calvário para morrer por mim e por você, aleluia. Nós precisamos estar com a nossa fé alicerçada nesse Deus, da mesma forma em que Elias estava, aleluia. E a palavra do Senhor vem nos dizer aqui, a partir do versículo 8, que num determinado tempo, num determinado momento, o Senhor Deus falou a Elias para ele se levantar e ir até Sarepta, e ele usaria uma viúva para alimentá-lo. Imaginem essa situação, meus irmãos. Num tempo de escassez, num tempo de fome para o povo de Israel, como uma viúva poderia sustentar um homem forte como Elias? Mas Elias não duvidou, Elias não questionou nada, ele levantou-se, obedeceu a ordem de Deus. Será que eu e você estamos sendo servos obedientes como Elias foi? Será que nós estamos dispostos a não questionar a vontade de Deus e ir lá e fazer o que Ele nos ordena? O Senhor fala para mim e para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, que Ele quer de nós obediência, porque as bênçãos dEle são incontáveis para mim e para você, mas precisamos obedecer aquilo que Ele tem nos ordenado. Elias poderia questionar, meus irmãos, como uma viúva vai me alimentar? Pensemos nos dias atuais, meus irmãos. Quantas viúvas nós conhecemos dentro da nossa igreja, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa família? Viúvas que passam sim privações, passam necessidades. Imagina numa época de escassez, numa época em que tudo estava difícil, em que tudo não ia a favor, meus irmãos. Elias poderia ter questionado: Senhor, como uma viúva vai me alimentar? Mas ele não questionou, ele foi obediente. E assim como Elias foi obediente, o Senhor nos traz esse exemplo nessa noite. Ele quer de nós obediência. Estamos dispostos a pagar o preço? A não questionar a vontade do Senhor? A entender que a vontade do Senhor é soberana? Se estivermos dispostos, a palavra do Senhor diz que não vai faltar o azeite em nossa botija e nem a farinha na nossa panela, aleluia. E Elias foi ali até Sarepta e chegou lá, encontrou a viúva de quem o Senhor tinha lhe falado, porque a palavra de Deus é fiel, ela não falha, e se o Senhor disse, Ele cumpre, Ele mostra, Ele revela, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ao encontrar com aquela mulher, qual foi a palavra que Elias teve? Que aquela mulher disse para ele que não tinha nada senão um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, para fazer um bolo pequeno para ela e para o seu filho, e depois eles iriam comer aquilo ali e iam morrer, meus irmãos. Mas o profeta de Deus, Elias, ele tinha a palavra da verdade em seus lábios, ele tinha convicção do Deus a quem ele servia, e ele usou de autoridade naquela hora, e a palavra de Deus nos diz assim, aqui no versículo 14 do capítulo 17 de 1 Reis: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Sobre essa palavra, ele falou com aquela mulher, e aquela mulher acreditou. Os versículos seguintes da palavra de Deus vão nos relatar que aquela mulher, meus irmãos, ela confiou naquela palavra. Como uma mulher que não servia ao Deus de Israel podia confiar na palavra de um homem que ela nunca tinha visto? Porque ela viu ali algo diferente, meus irmãos. Será que nós podemos hoje ser como Elias, lançar uma palavra profética sobre a vida de alguém e essa pessoa confiar, porque ela vê o Deus que nós servimos em nós? É isso que o Senhor nos leva a refletir nessa noite. Será que nós podemos lançar uma palavra sobre a vida de alguém, palavras de bênção, palavras proféticas, e essa pessoa se apossar dessa palavra, essa pessoa se apegar de tal forma que ela receba aquilo que nós estamos dizendo? O Senhor convida a mim e a você a andarmos em obediência, e dessa forma, tudo aquilo que nós profetizarmos, tudo aquilo que nós falarmos, o Senhor irá fazer cumprir segundo a sua palavra que está em nós, aleluia. O Senhor convida a mim e a você a vivermos uma vida de obediência, meus irmãos. Vamos obedecer essa palavra, porque ela é que nos traz vida. É a palavra de Deus que nos traz certeza de vitória, aleluia. Precisamos andar em obediência, como o profeta Elias andou, sem questionar, sem reclamar, sem perguntar A ou B para o Senhor, mas obedecendo dia após dia e sendo vitorioso. Ele vivia de vitória em vitória, porque ele obedecia. Aleluia. E aquela mulher fez ali um bolo pequeno para Elias, e depois fez um bolo para ela e para o seu filho.
E o profeta ordenou a ela que pegasse vasilhas com os vizinhos, né? Vasilhas emprestadas, porque o Senhor ia fazer milagres. Com aquele pouquinho de azeite que sobrou ali, meus irmãos, o Senhor multiplicou. E ela teve o suficiente para viver por um longo período, sustentando a si, ao seu filho e ao profeta Elias. E através daquela atitude, daquela mulher, atitude de fé, ela foi vencedora. Mas só que a palavra de Deus nos revela, nos versículos seguintes, que um dia, meus irmãos, aquela mulher encontrou o seu filho morto. E ela foi questionar o profeta. E mais uma vez, a presença de Deus, que era real naquela vida, se manifestou, meu irmão, na vida de Elias. Ele se debruçou ali sobre o menino, orou a Deus, e o Senhor trouxe vida novamente. A palavra daquele homem era tão forte que o Senhor ouvia e respondia. Será que nós temos essa ousadia em nossas vidas? Será que nós temos esse poder? Se nós estivermos em obediência, se estivermos em obediência, o Senhor diz para mim e para você que nós podemos pedir o que nós quisermos que o Senhor vai fazer. Então obedeça a palavra do Senhor, obedeça a vontade de Deus e entenda que ela é soberana na minha e na sua vida. Os planos de Deus, eles são perfeitos, eles são altos, são elevados. Aquilo que Deus tem para mim e para você não pode ser frustrado, aleluia. Receba nessa noite essa palavra. Creia que o Senhor está na sua vida, lhe orientando, lhe direcionando nessa noite. E Ele quer obediência, reverência, conserto. Vamos ser como o profeta Elias, que não tememos o mal, não tememos os profetas de Baal, aleluia. E aquela mulher, meus irmãos, através da palavra do profeta Elias, recebeu seu filho de volta com vida. O Senhor tem vida, meu irmão. Através da tua palavra, o Senhor tem vida, tem abundância para a sua casa, para os seus frutos. Receba nessa noite, aleluia. Receba mais de Deus, receba poder, autoridade. Ande em obediência para que o Senhor venha usar a sua vida, os seus lábios. Aleluia. Não tema, meu irmão, minha irmã. Não tema esse período difícil. Nós temos a marca da promessa, nós temos o selo do Espírito Santo que está em nós e praga nenhuma chegará à nossa tenda. A sua palavra diz para mim e para você que Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que nós não tropecemos em pedra alguma. Confie, tome posse nessa noite. Tome posse, aleluia. Tome posse e crê que o Senhor Jesus, Ele tem o melhor para mim e para você. Essa luta vai passar. Ai, irmão Paulo, eu tô cansada de ouvir isso. Meu irmão, você precisa crer, porque essa palavra é de Deus. Quando alguém diz para você que essa luta vai passar, entenda que tudo passa. A luta daquela viúva teve um ponto final a partir do momento da chegada de um homem de Deus ali naquele lugar. E o Senhor, se for preciso, Ele vai usar profetas, Ele vai usar vasos, Ele usa até um ímpio, se Ele quiser, para abençoar a sua vida. Creia, receba nessa noite. Receba essa palavra profética sobre a sua vida. Creia que o Senhor Jesus está entrando com providência no seu lar, na sua casa. Essa enfermidade aí vai passar. Essa luta vai passar. O seu casamento, ele é de Deus. A sua vida é de Deus. Os seus frutos são de Deus. E o Senhor tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Então que nós possamos, meus irmãos, confiar nesse Deus maravilhoso, nesse Deus a quem servimos. Nós não servimos a um Deus morto, nós não servimos a Baal, mas a um Deus vivo, aleluia, que tem o melhor dessa terra para mim e para você. Glorifique o nome dele nessa ocasião, glorifique e exalte esse Deus a quem você serve, porque ele tem o melhor, aleluia. Você crê, meu irmão? Se a sua fé está pequena aí, alicerça ela no Senhor, alicerça ela na rocha, porque o Senhor vai fazer crescer essa fé que está aí. O Senhor, Ele tem fé para entregar nessa noite para mim e para você. A palavra de Deus nos fala muito sobre Elias, muito mais. Numa ocasião, meus irmãos, em que ele se encontrou com os profetas de Baal, 450 homens que adoravam ao Deus Baal. Elias foi corajoso para dizer assim: eu vou fazer aqui a minha oferta, eu vou preparar o meu cordeiro, vocês preparam de vocês e vocês não vão colocar fogo, eu também não vou. E há de ser que o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E a palavra de Deus é bem clara e nos mostra, meus irmãos. No capítulo 18 de 1 Reis, nós podemos meditar, você pode meditar nessa palavra porque ela é forte, aleluia. Os profetas de Baal fizeram de tudo, meus irmãos, e clamaram e nada acontecia.
Mas Elias, ele fez tudo certo. Ele preparou o seu altar, ele organizou tudo como Deus se agrada. Então que nós possamos aprender nessa palavra que precisamos organizar a nossa vida. E a melhor maneira de organizar a nossa vida é obedecendo a palavra do Senhor. A palavra nessa noite é obediência, aleluia. E Elias era obediente. Aprendamos mais de Elias nessa noite. Que eu e você possamos usar esse exemplo para as nossas vidas. Aleluia. Elias preparou tudo e quando ele orou, meus irmãos, o fogo caiu do céu e consumiu tudo que estava ali. Né? O altar estava molhado, ele tinha colocado água ali, o fogo lambeu até a água. O fogo do Senhor nessa noite, ele quer lamber, ele quer varrer, ele quer consumir pecado, desobediência da minha e da sua vida. O Senhor, ele quer o melhor para nós, mas nós precisamos dar o nosso melhor para ele, assim como Elias deu, aleluia. Que nós possamos estar em reverência, meus irmãos, em obediência. Que nós possamos viver em obediência, porque quando resolvemos obedecer, quando nos colocamos diante da vontade de Deus como Ele quer, Ele nos entrega o melhor. E eu volto a repetir nessa noite para você, o versículo 14 do capítulo 17 de 1 Reis. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. E a farinha da panela, irmãos, a gente pode aqui meditar que se refere às coisas materiais. Não vai faltar o alimento na sua casa, não vai faltar saúde, não vai faltar o melhor de Deus, meu irmão. E o azeite, na palavra de Deus, nós vemos muitas referências do azeite como algo, né, usado para ungir. Então não vai faltar unção sobre a sua vida, não vai faltar poder de Deus na sua vida, no seu ser. Creia e receba esta palavra abençoadora e que todo mal, em nome de Jesus, seja exterminado, lançado por terra. Receba de Deus coragem, ousadia, o melhor e viva em obediência. Esse é o mandado de Deus para mim e para a sua vida nessa noite. Vamos viver em obediência porque Ele tem o melhor dessa terra para nós. Faça um conserto se for preciso. Peça perdão a Deus nessa noite. Diga, Senhor, me arrependo se você cometeu algum ato de desobediência contra Deus. Fale com Ele. Aleluia. Será feita uma oração logo em seguida desse vídeo. E você pode entregar sua vida para Deus de tal maneira que Ele vai receber. Diga, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero ser mais santo. Eu quero ser fiel, Senhor. Diga para Deus nessa noite, meu irmão. E Ele vai receber essa oração. Entregue sua vida para Jesus. Aceite-o como seu Salvador. Faça conserto se for preciso. Volte para os caminhos dele. Adore-o em espírito e em verdade, porque ele tem o melhor dessa terra. Você crê? Você recebe? Eu abençoo a cada um que está assistindo a esse vídeo nessa noite. Em nome de Jesus, a vitória é nossa. Eu agradeço essa oportunidade e deixo a paz do Senhor para todos. Amém.